perspectiva financeira na psicologia, primeiro é importante a gente falar sobre uma seguinte menção. Ressignificar é o processo de mudar algo. É o processo de fazer uma mudança. É o processo de trazer um novo sentido, um novo conceito, um novo significado, um novo sentido para alguma coisa que até então eu julgava ser o melhor, eu julgava ser o verdadeiro, eu julgava ser o melhor, o mais interessante para mim. Só que quando nós falamos em empreender na psicologia, a maioria dos psicólogos cometem um erro altamente complicado, que é ir por aquilo que se escutou na faculdade e não pelos números reais, palpáveis. Nós não temos o hábito de usar a matemática. Nós não temos o hábito de fazer conta na psicologia. E para empreender, é preciso fazer conta. Para empreender, é preciso considerar as estatísticas. Para empreender, é necessário considerar os cálculos, porque, afinal, o que paga conta no final do mês e no início do mês é dinheiro, não é achismo, não é fantasia. Quando nós exercemos a profissão de psicologia, por mais que possa ser por amor, por paixão, por interesse, mas, enfim, mas existe uma necessidade, inclusive, de investir na profissão. E é preciso a gente entender qual que é o cenário hoje. Qual que é a realidade hoje? Laura, você tem ideia de quantos psicólogos existem hoje no Brasil? Digita aí pra gente. O que que você acha? Quantos profissionais psicólogos hoje existem no Brasil? Chuta, 100 mil, 200, 300, meio milhão, 1 milhão, 500. Alguma ideia? Se hoje você entra no site do Conselho Federal de Psicologia, ah, sim, a enquete, né? Verdade. E ninguém acertou, acredita? É, porque de fato nós não somos mesmo habituados a considerar os números, e é nisso que a gente vai entrar agora. Hoje nós somos 519 mil psicólogos. 519 mil psicólogos. Isso nós estamos considerando os psicólogos, obviamente, registrados, porque há de se saber que não são todos os profissionais que saem da faculdade e ativam o seu CRP. Logo, se não ativa, o conselho não sabe da sua existência. Quem sabe é a faculdade e não o conselho. O conselho sabe que você existe a partir do momento que você pega ali o seu certificado, seu diploma, aquela coisa toda que nós passamos. Chega lá no conselho e a gente dá a entrada para receber a nossa carteirinha e começar a pagar a anuidade. É nesse momento que o conselho computa. Então, a Laura, a Miriam, a Camila, a Jussiele, é aqui mais um profissional, isso soma. Então, aqui nós estamos falando dos profissionais que o conselho reconhece. Então, hoje nós somos 519 mil profissionais psicólogos, em sua maioria mulheres. Só que nós somos hoje 217 milhões de habitantes no Brasil. Muito diferente, por exemplo, da área do direito. No direito, se não me falha a memória, a última atualização havia mais de 1 milhão de advogados, mais que o dobro de psicólogos. Então, quer dizer que
Nós somos 519 mil psicólogos para uma população brasileira de 217 milhões de habitantes, aproximadamente. Sabe o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos para a prática. Vamos fazer um exercício aqui de matemática. Se você pega 519 mil, vamos imaginar o cenário que esses 519 mil psicólogos fossem psicólogos terapeutas clínicos, todos atuando na clínica. Se nós distribuirmos 217 milhões para 519 mil psicólogos, isso quer dizer que nós teríamos 418 pacientes aproximadamente para todos os psicólogos. 418. Aí a gente pode considerar algumas coisas importantes, mas principalmente você deve estar se questionando. Jamais 100% dos brasileiros vai fazer terapia, por diversos motivos, falta de interesse, não acredita na psicoterapia. Infelizmente, existem muitas pessoas ainda na nossa sociedade que é altamente primitivas ou utilizam de outros recursos terapêuticos, ok, é outro mérito. Então, de fato, não será nunca, em nenhum momento, que 100% da população vai fazer terapia. Isso nunca vai acontecer. Mas vamos considerar um seguinte número. Vamos pensar em apenas 5% da população adquirindo algum serviço terapêutico. Seja avaliação, seja psicoterapia, seja psicanálise, seja alguma intervenção psicológica. Então, aqui eu reduzi de 100% para 5%. É até um radicalismo fazer uma queda dessa, mas é muito mais próxima do real. Se hoje nós fôssemos considerar 5% da população aderindo a algum serviço terapêutico, isso quer dizer que nós ainda nos mantemos com uma população de aproximadamente 10 milhões e 869 mil habitantes. Isso é muita gente. Existem muitos países que não alcançam essa quantidade de população. Nós permaneceríamos com 10 milhões interessados em psicoterapia, interessados em avaliação psicológica, interessados em algum modelo de terapia entregue por um profissional psicólogo. Ok, agora vamos pensar o seguinte. Hoje no Conselho Federal existem registrados 519 mil psicólogos e alguns números aí. É claro que não são todos esses profissionais que vão atuar na clínica, porque nesse número existem profissionais que são psicólogos hospitalares, que são psicólogos esportivos, que são psicólogos do recursos humanos, jurídicos, do esporte, psicólogos escolares, psicólogos organizacionais e tantos outros áreas que todos os dias surge alguma coisa. Mas vamos pensar que só reste um terço desses profissionais para atuar com avaliação, atendimento, psicoterapia e essa coisa toda. Isso quer dizer que a gente reduz de 519 mil para, olha isso, 173 mil psicólogos. É uma diferença muito grande. Laura, Miriam, me responda aqui uma coisa. Vocês já fizeram essa conta alguma vez? Sejam sinceras comigo. Vocês já alguma vez na vida pararam para pensar nesses números? Queria que vocês dividissem isso comigo. Então, de 519, nós temos aí 173 e eu, Camila, considero que seja menos, tá? Porque 173 mil ainda é um número alto.
Eu acredito que seja um número muito menor que isso. 173 mil habitantes, mas eu estou jogando alto aqui para vocês entenderem a matemática. Não existe ressignificação com informação velha. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês já acessaram esse tipo de material. Não existe ressignificação com informação velha. Então, se quer ressignificar alguma coisa, seja ela qual for, é necessário ter um ponto de vista diferente, ter um ponto de vista novo, ter um ponto de vista não compreendido até o prezado momento. Então, se isso é novo para vocês, é o suficiente para ressignificar algumas informações enraizadas e sem fundamento nenhum. Porque muita coisa a gente aprende sem fundamento. Então, tá. Então, se nós reduzimos 5% da população, em torno de 10 milhões de pessoas, para um número de 173 mil. Então, agora a gente vai fazer uma continha básica. A gente já reduziu 217 milhões para 10 milhões. Nós já reduzimos 519 mil para 173 mil. Se você pegar essa quantidade da população, isso aqui é provado, tá? Não é número da minha cabeça. Em torno de 5% da população brasileira busca por intervenção psicoterapêutica. Isso é comprovado. Não é, está fazendo um número, uma conta fictícia em cima do que você acha. Não, é em cima do que é mesmo. Existem dados e pesquisas para isso. Então tá. Se a gente pegar hoje a quantidade de 10 milhões de população, aproximadamente, e divide isso para 173 mil psicólogos, nós teríamos aproximadamente 62, 63 pacientes para cada profissional. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você, Miriam, que está saindo da faculdade, quer dizer que a Laura, que está começando aí a trabalhar para poder atuar na clínica, quer dizer que nem de longe, falta pacientes para vocês. Nem de longe. A grande maioria dos profissionais psicólogos hoje não chegam a atender nem sequer 8 pacientes por semana. Então, aonde é que está o erro aí? Onde é que está o problema? Porque tem demanda, tem gente, tem profissionais para atender, mas não tem estratégia de vender o serviço. Nós não aprendemos a vender o nosso serviço. Hoje, você, nem se nós quiséssemos, nós conseguiríamos atender 62 pessoas. Com qualidade, não. O máximo que eu já consegui atender em uma semana, o meu recorde foram 52 pessoas. Eu já cheguei a atender em uma semana. Foi o recorde. 62 pessoas de maneira saudável, com qualidade, eu, Camila, não acho que seja uma informação real. Não acho. Se tem alguém que já fez isso, tiro meu chapéu, mas dentro de algo sadio e com qualidade, não vejo a mínima possibilidade. Então, ok, temos aí 62 pacientes para cada profissional e eu não estou considerando aqui mérito de quem tem pós, mestrado, doutorado, não. Ou seja, a concorrência, ela não impede de forma alguma que você tenha uma agenda cheia. E a agenda cheia não é atender 50 pacientes por dia, é atender o suficiente todo dia e o mês todo para você ter uma qualidade de vida, pagar as suas contas, investir no seu profissional e ter um futuro seguro. É sobre isso. Então, 62, eu ainda vou um pouco mais adiante. No pior das hipóteses, você alcançar somente metade disso. Ou seja, um número
abaixo do que seria possível hoje para cada profissional. Vamos colocar que isso fosse 31 pacientes. Eu estou considerando aqui a metade. A metade desses números todos que eu apresentei para vocês agora. Atualmente, eu quero que você faça uma conta. Tem muita matemática nessa live, mas é isso mesmo. Nós, psicólogos, terapeutas, precisamos começar a lidar com a matemática. Muitos colocam preço na sessão, delimitam quantidade de horas de atendimento, mas não faz conta. E aí, quando a conta não fecha, acaba desistindo da área da psicologia, dizendo que psicologia não dá dinheiro, dizendo que psicologia paga mal, dizendo que clínica não dá certo. E não é verdade, é você que não faz conta. Eu estou apresentando aqui para vocês números reais. Você concordando ou não com a psicologia, nós temos 217 milhões de habitantes no Brasil. Nós temos 519 mil psicólogos formados. 5% da população busca por psicoterapia. Cadê essa galera para atender? Porque esse povo está procurando um profissional. Então tá, vamos agora fazer a conta. Em média, hoje no Brasil, considerando todos os estados, a média é que os profissionais cobram em torno de 150 a 170 por sessão. Essa é a média. Tem aqueles que estão abaixo da média e tem aqueles que estão acima da média. Mas, em geral, isso que é cobrado. 150, 170 por sessão. Considerando um valor aí de 170 por sessão. 31 pacientes atendidos por semana. Então, quer dizer que é um salário de 5.270 por semana. Alguma de vocês está aí com a calculadora para me ajudar com uma conta? Quanto que é 31 dividido por 5? Alguém bota essa resposta aí para mim, por favor? Quanto que é 31 dividido por 5? Alguém com a calculadora acessível? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Travou? Vocês estão aqui comigo? Trinta e um dividido por 5. Acho que vai dar 6,2. 6,2. Isso. 6,2. 31 atendimentos para acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu estou aqui considerando só uma semana. Não estou botando sábado, domingo. Segunda a sexta. Quer dizer que é 6 horas de trabalho. Deu 6 horas e alguns quebrados aí, né? 6 horas. 6 horas. 6 pacientes por dia. Quantos trabalhos hoje no Brasil que você trabalha de segunda a sexta, meio período, para te pagar mais de 5.000 por semana? Eu fiz um estudo no ano passado e voltei a fazer esse estudo. Esse salário, no mês, ele tem sido maior do que muitos cargos de alto escalão no Brasil, inclusive superiores ao judiciário. Só está abaixo atualmente de desembargadores. Isso mesmo. Então, depois eu faço o evento, depois eu promovo, depois eu faço a clínica, porque agora eu tô sem dinheiro, porque agora não dá. Na verdade, se você quer dinheiro e você quer tempo, e você quer investir nas coisas que você precisa entrar agora mesmo na clínica.
Você precisa ingressar nisso, é agora mesmo, o momento é esse. Então, vamos continuar com essa conta? 5.270 por semana, certo? Vamos fazer isso vezes 4? 21.080 de faturamento mensal. Com 6 horas de trabalho por dia, meio período de trabalho. Aqui dá mais, tá? Por quê? Porque a maioria dos meses, o único mês que dá exatamente 4 semanas é fevereiro, e olhe lá. A maioria dos meses vão dar 4 semanas e alguns dias. Dependendo do mês, chega a dar 5 semanas. E como nós cobramos por sessão, obviamente aquela semana que é maior, aquele mês que é maior, nós recebemos mais. Então, isto é 21 mil com meio período de trabalho. Mesmo que a sessão seja menor, é um valor que ultrapassa a 6 dígitos por ano. Porque o que é 6 dígitos por ano? 6 dígitos é você faturar a partir de 8 mil por mês. A partir de 8 mil. A maioria das profissões hoje não ganham isso. Não ganham isso. E mesmo que tudo isso que eu tô colocando para vocês desse errado, Camila, eu não dou conta de atender 31 pacientes por semana, eu não tenho estrutura, não faço ideia de como fazer. A jornada clínica de ouro serve para isso, porque a gente aprende desde a hora de desenvolver a autoridade, a como desenvolver a sua captação, a como entregar um serviço de excelência e manter esse paciente porque ele está tendo resultado, não porque você se apega a ele, entregar resultado para ele de maneira que ele faça questão de falar sobre você. E fazer tudo isso de maneira ética. Isso que é a jornada. Agora, se tudo isso der errado, vamos supor que você nem de longe consiga atender 21 mil de faturamento por mês. Se você partir isso no meio, isso já daria um faturamento superior a 11 mil reais por mês. Obviamente, você ia trabalhar estourando 2 horas, 3 horas por dia, estourando. Qual que é o trabalho no Brasil hoje que você trabalha 2, 3 horas por dia e fatura 11 mil? Tirando tráfico de drogas, que não vem ao caso. De maneira legítima, de maneira correta, de maneira prudente e ética, qual que é a profissão hoje? Qual que você vai trabalhar 2, 3 horas por dia para ganhar 11 mil por mês? Se alguém aqui souber de alguma, por favor, compartilha comigo, que eu tô louca para saber mesmo. Mas não tem. Não tem. Então, onde é o problema? Não tem cliente? Não tem humanos precisando de ajuda? Não tem pessoas que pode pagar o seu cachê no meio de 217 milhões de habitantes? Não tem ser humano que tenha condições de te pagar? Não tem demanda, não tem procura? Ou você que não sabe vender o seu peixe? Você que ainda não tem estratégias sólidas e eficazes para chegar até essa pessoa que está procurando você, mas não te acha, porque quem não aparece, como é que é o ditado? Laura sabe que eu sou péssima para ditado. Quem não aparece não é visto, né? Como é que é aí? Quem não aparece não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Só que para aparecer na área da psicologia, precisa saber aparecer. Não é aparecer de qualquer jeito, não é aparecer sem estratégia, não é aparecer sem técnica, não é aparecer de qualquer forma. Existe estratégia para aparecer. Existe meios de aparecer. Só que só de você ter essa informação, que os números são muito diferentes do que a gente enxerga com alguns profissionais frustrados,
Isso é o suficiente para você entender que não, a psicologia não foi um erro você ter feito psicologia. Talvez a sua situação seja de frustração, conta para pagar, desespero, tá trabalhando muito e ganhando pouco. Mas não, a psicologia não é um erro. A psicologia nunca foi um erro. O erro é como você adota a sua técnica, a sua abordagem, a sua estratégia, a forma de você se comunicar com esse paciente, no como você faz a primeira sessão, na qualidade do atendimento que você entrega. O erro está aí. Mas sabendo que você pode acertar e vale a pena acertar, fica muito mais fácil. Isso faz sentido para vocês? Eu gostaria de que vocês me compartilhassem aí no chat como que é para você, nesse momento, receber, acessar essas informações, esses números, essa realidade, que não são números meus, não são. São números fundados por órgãos competentes para fazer esses registros. E que nós não somos informados. Eu cheguei a escutar na graduação. Se você quer psicologia, esteja preparado para não passar de 5.000. E é um erro, não é verdade. Então, é por isso que vale a pena, Laura. Vale a pena, Miriam. Às vezes, a gente colocar a cara para bater na profissão mesmo. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu atendo sim, fazer evento sim, seja ele presencial, seja ele online. É fácil? Não. Só a prova disso aqui hoje. Deu tudo errado para estar aqui hoje. Mas a gente faz dar certo quando é do nosso interesse. Se for do seu interesse fazer dar certo, você vai encontrar 100 motivos para fazer dar certo. Se não for do seu interesse, você vai achar 100 motivos para fazer dar errado. Agora não dá tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho especialização, tem muita gente melhor que eu, ninguém vai pagar 170 na minha sessão. Eu não sei como falar, eu ainda não fiz formação, eu tenho criança pequena, eu tô toda indivíduo. Você vai achar 100 problemas. E às vezes a gente precisa de um chá desse, sabe? Um chá de acorda. Não é todo dia que a gente acorda animado na profissão, não. E às vezes a gente precisa desse contato, de um contato com a realidade. Nós teremos outras etapas, outros momentos da live que nós iremos seguir com essas informações. Agora a gente teve aqui contato com os números. A realidade no Brasil é essa. Hoje a realidade é essa. Mesmo em meio à crise, seja ela seja crise política, seja ela econômica, não importa. A realidade é essa. E nas próximas lives, nós teremos a oportunidade de ir para outros temas, outras etapas. Então, ok, diante desse número, o que fazer? Como fazer? O online, como que é fazer um atendimento online de excelência? Tem como? Não tem? Como que eu vendo? Até onde eu posso agir numa venda enquanto psicólogo com ética? Até onde eu posso ir com preço? Até onde eu consigo agregar preço e valor, começando agora na minha carreira enquanto psicólogo? Então, nós teremos tema que vai falar sobre tudo isso e eu espero contar com vocês aqui. Divulguem para outras pessoas, para outros colegas. Tem pessoas que sofrem, tem gente querendo desistir da psicologia porque não tem acesso à informação, não tem acesso a isso daqui. E eu espero muito que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês, tenha auxiliado de alguma forma, que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouco mais da realidade. As coisas no Brasil não estão fáceis, mas existem pessoas adoecidas e cada vez mais adoecidas, aguardando por profissionais como você,
Como a Jussiele. Jussiele tá aqui? Se tiver, manda um oi aí para nós. Como a Jussiele, como a Laura, como a Miriam, como tantos outros, existem pessoas esperando por mim e por você. E é essas pessoas que nós precisamos nos apresentar. E, consequentemente, não só ajudar a maior parte possível da população, mas também ser bem remunerado por isso. Não confunda ajudar com caridade. Nós podemos ajudar entregando um trabalho de alta qualidade para o nosso paciente e ser recompensado por isso sem nenhuma culpa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, dividir alguma experiência, alguma situação que viveu com relação a esses pensamentos? Ou às vezes você está passando por isso, caramba, eu não acho que a psicologia dê dinheiro, eu não acho que tenha paciente para mim, eu não acho que seja bem assim. Divide aí. Quem gostaria de dividir um pouquinho? Eu gosto quando vocês falam. É psicólogo, né? Psicólogo gosta de falar e gosta de ouvir. Boa noite, Jussiele. Que bom que você apareceu. Você conseguiu pegar aí um pedaço bom? Acho que sim, né? É. Então, o primeiro passo para fazer a agenda cheia, o primeiro passo para você prospectar pacientes, clientes e viver bem do consultório é ressignificar essas informações tolas que nós saímos da faculdade impregnados com ela. Nós saímos da faculdade completamente fora da realidade. A gente não faz ideia do que tem por detrás disso. Nós não fazemos ideia. Ideia. E não é a verdade. Mesmo com todas as dificuldades que o mundo está enfrentando, o profissional psicólogo é uma das profissões que mais tem garantia de remuneração até o prezado momento. Tem público, tem demanda, tem queixas e tem pessoas que já estão cansadas de tantas estratégias furadas. Então, esse é o meu recado para vocês. O primeiro passo é entender a realidade. Enquanto você estiver na fantasia, você não vai captar paciente, você não vai faturar bem, você não vai fazer dinheiro e vai ser mais um psicólogo frustrado. Então, ressignificar é transformar primeiro a fantasia em realidade. Em fazer essa mudança. Aí depois sim você consegue outros resultados. A Laura compartilhou com a gente, diante de um orçamento apertado, sempre pensei que a psicologia seria a primeira despesa a ser cortada. E essa é a que pode te dar mais dinheiro. Exatamente. E quantas pessoas, eu tenho pacientes que vendem um almoço, vendem a janta para pagar a terapia. É isso mesmo. Então tem muita gente por aí, super afim. Nós não precisamos de pacientes, fica uma informação bem importante. Nós não precisamos de pacientes que ganhem super bem para nos pagar. Nós apenas precisamos de pacientes que valorizem a terapia. Ele pode até ganhar pouco, mas se ele valorizar o processo terapêutico, ele vai dar um jeito, e isso já não é problema seu, como que ele vai dar esse jeito. Ele vai dar um jeito de manter
a análise, em manter a terapia, em manter um protocolo interventivo na vida dele. Então, não é sobre ter pacientes que pagam bem, é sobre ter pacientes que valorizem esse tipo de serviço. Bom, eu quero muito agradecer a presença de vocês, que mesmo diante de todo o problema técnico que nós tivemos hoje, estão aqui comigo, escutaram, e eu espero de verdade que eu possa ter contribuído de alguma forma, que eu acredito nessa profissão, eu acredito na minha profissão, e desejo mesmo morrer acreditando e ajudar o máximo de alunas, de psicólogas, de terapeutas possível, porque se foi possível para mim, eu acredito que seja possível para você também, e eu posso afirmar que vale a pena. Um abraço para vocês, uma ótima noite, e na próxima live vai certamente ser cada vez melhor. Esse é o objetivo, a gente caminha para frente, a gente caminha para cima. Um abraço. Eu que agradeço, Leila. Obrigada, Laura. Obrigada, Leila. Obrigada, Jussiele. Obrigada, Miriam. Vocês são fantásticas. Muito obrigada. Até a próxima.